Atividades físicas fazem bem à saúde e uma boa alimentação também fazem parte dessa boa qualidade de vida. E essa boa qualidade de vida você encontra justamente aqui. Entre esses alimentos estão as frutas, verduras e legumes que são encontrados facilmente nos supermercados e também nas feiras livres. Ouvintes da Rádio Prazeres FM, estamos aqui na Clínica IDEF em Santo Antônio de Jesus e vamos conversar com o Dr. Diego Lemos, ele que é médico nutricionista, e vamos bater um papo sobre alimentação saudável. Vamos lá? Dr. Diego Lemos começa falando como é ter uma alimentação saudável. Olá, amigos ouvintes da Rádio Prazeres FM. É uma satisfação muito grande estar aqui como nutricionista para poder passar um pouco do conhecimento do que é saudável, para estar ajudando as pessoas a ter uma melhor consciência alimentar. É uma satisfação grande estar falando com a Rádio Prazeres FM, essa líder de audiência no Recôncavo Baiano. Doutor Diego, o que é ter uma alimentação saudável, na sua opinião? Perfeita pergunta, amigo Djalma. Alimentação saudável, as pessoas às vezes se confundem muito. As pessoas acham que o fato de estar consumindo somente a fruta, de estar consumindo o feijão, a gente já considera que a alimentação daquela pessoa é saudável. A alimentação, para ser considerada saudável, ela tem que ter a fonte alimentar saudável e tem que ter um equilíbrio nutricional. Como assim? A gente tem que ter um equilíbrio no consumo de bons carboidratos, de boas proteínas e de boas gorduras. Junto nesse equilíbrio alimentar, a gente vai estar incluindo para o paciente alimentos de preferência, alimentos que não têm uma passagem da parte da industrialização, um alimento mais in natura. Então, o fato de você consumir raízes, salada, verduras cozidas, feijão, arroz, o frango, peixe, o ovo, as frutas, você já pode ser considerado uma pessoa que tem uma rotina alimentar saudável. Mas claro, com um bom suporte de um nutricionista para estar adequando os macronutrientes, como eu expliquei no início do vídeo. Todos os alimentos, eles podem ser considerados saudáveis? Não, amigo Djalma, não. Por quê? Existem alguns alimentos que eles não têm uma propriedade nutricional que venha trazer ponto positivo para a nossa saúde. Exemplo, o refrigerante. Refrigerante é um alimento que na verdade eu não considero um alimento, então ele não tem uma propriedade nutricional para a nossa saúde. O que o refrigerante vai fazer de bom com a gente? Nada. Então o alimento, para ele ser considerado saudável, ele tem que ter alguma propriedade nutricional que vá te ajudar na função hepática, ou na função cardíaca, ou no controle de um colesterol, ou um alimento que seja uma fonte para você melhorar sua massa muscular e ter uma potência no treino. Então alimento saudável é todo alimento que tem uma propriedade nutricional no qual traz benefício para a nossa saúde. E no caso, o refrigerante ele tem mais o que? Açúcar? Refrigerante é um composto de muito conservante, né? Muito produto, corantes, muitos corantes, açúcar e água, uma água com gás. Então, por ele ter essa mistura, esse excesso de açúcar, esse excesso de corantes e conservantes, ele tem inúmeros pontos negativos para a nossa saúde, como até o surgimento de algumas doenças, como diabetes. Está correlacionado também com a hipertensão, com a esteatose hepática e com a obesidade, que é uma doença. Então, assim, refrigerante é um dos poucos alimentos que eu, como nutricionista, eu não recomendo ninguém estar usando. A gente pede para abolir o consumo do tal do refrigerante. E o suco artificial? É quase o mesmo. Ele substitui a fruta? Não, de hipótese alguma. Se for o suco de Djalma que você está perguntando, aquele suco de caixinhas, nas caixinhas, isso. Aquilo ali eu considero como um refrigerante fake. Ele não tem o gás que o refrigerante tem, mas ele nunca vai ser considerado saudável, porque muitas vezes ele não é extraído nem da fruta. É alguma essência que usa à base de muito conservante. Vou te dar um exemplo aqui para vocês, que é para vocês terem essa atenção. Se a gente faz um suco de laranja meio-dia e toma esse suco de laranja no meio da tarde,
ou à noite, o suco de laranja já não está com o mesmo sabor que a gente fez na hora, justamente por ser algo natural. Mas um suco artificial de caixinha de laranja, se você abrir ele hoje, botar na geladeira e deixar por 15 dias, 20 dias, você vai tomar e ele vai ter o mesmo sabor. Então já dá para você ter uma noção do tanto de química, do tanto de conservante que vai ter nesse suco de caixinha, que eu classifico como um refrigerante fake, um refrigerante sem a parte gaseificada. Então nem os refrigerantes, nem os sucos de caixinhas devem ser substituídos pela fruta, pelo suco da fruta natural. Exatamente. Se quiser tomar algum suco, faça da fruta, espremer a laranja ali da forma tradicional, usar a fruta liquidificada e também em algumas situações, devido à praticidade, a gente pode indicar a polpa da fruta, que você pode tanto fazer em casa como comprar de alguma empresa que tenha um registro na vigilância sanitária, uma empresa que seja segura para você consumir esse alimento, né? Essa polpa da fruta. E os pacientes diabéticos, doutor Diego, como eles devem proceder diante daquelas frutas que têm assim um alto teor glicêmico? Perfeito. Diabetes. Diabetes é uma patologia que, principalmente aqui na IDEF, que é um instituto de diabetes, eu tenho uma rotina grande, né, de pacientes diabéticos. O diabético ele tem que ter uma atenção redobrada com a alimentação, porque a glicemia ela vai ser controlada a partir de uma alimentação saudável e equilibrada. Frutas com alto teor glicêmico, isso tem quase uma pegadinha para os ouvintes, né, para quem está assistindo a gente tentar compreender de forma mais fácil. Ao invés de falar índice glicêmico da fruta, né, que é a velocidade que ela vai ser absorvida, vamos tentar entender de uma forma mais fácil. Toda fruta que tiver um paladar muito doce, o diabético tem que ter atenção. Então, frutas como manga, melancia, jaca, cana, caqui, uva, laranja, tangerina, banana, cana, são frutas muito doces. Então são frutas que têm uma velocidade de absorção muito rápida e por esse motivo ela dá o pico glicêmico e prejudica o paciente diabético. Então o paciente diabético ele tem que ter essa atenção para tentar usar a fruta que tem uma carga glicêmica mais baixa, uma fruta que tem um paladar menos doce. Exemplo, a pera, a maçã, a goiaba, a ameixa fresca, o limão, o kiwi, pitaia, ou seja, tem um leque bom de frutas que o diabético pode estar usando de forma regular. Usando de forma regular com atenção. Por quê? Se eu monto um plano alimentar para um paciente e libero que ele use o kiwi 10 horas da manhã como lanche, não é para ele pegar 5, 6, 7 kiwi e consumir de vez. Porque o excesso da fruta de baixa carga glicêmica também vai dar um pico glicêmico ela que pode prejudicar a diabetes. Com certeza ela pode interferir. Então tudo tem que ser bem elaborado, tem que ter um plano alimentar de forma individualizada para aquele paciente, que é para a gente, de forma mais tranquila, conseguir controlar esses níveis glicêmicos que está descompensando a diabetes do paciente. O ideal seria que o paciente diabético procurasse o nutricionista para que possa assim ter uma tabela das frutas e também dos horários. Perfeito. Que ele pode estar ingerindo assim esses alimentos. Perfeito, Djalma. Eu hoje, Djalma, quer dizer, há muito tempo, não é porque eu sou nutricionista que eu falo isso, mas eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria passar no nutricionista. Por quê? Nutricionista é o profissional que está mais habilitado a montar um cardápio, a montar um plano alimentar. Então, se você for uma vez, mesmo você não tendo nenhuma patologia crônica, você vai ter uma noção do que é um carboidrato, do que é uma proteína, do que é uma gordura boa, do que é uma harmonia em sua rotina alimentar. Então, essa é uma recomendação não só para um paciente diabético, mas para um paciente renal crônico, um paciente hepatopata, um paciente cardíaco ou um paciente desportista. Aquele cara que pratica atividade física, uma musculação, que joga uma bola, é interessante ele passar no nutricionista para estar elaborando um plano alimentar que seja compatível com a sua rotina de dia. Qual o intervalo que as pessoas devem ter entre uma refeição e outra? Principalmente os diabéticos, né? Isso depende muito, amigo Djalma, porque assim,
Hoje em dia nós temos estratégias nutricionais em que o paciente se alimenta de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Nós temos estratégia nutricional de jejum intermitente, que é aquele paciente que fica 12, 14, 16 horas sem comer. Então assim, qual a resposta que eu posso te dar? O tempo de uma refeição para outra vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Se eu tenho um paciente que não tem uma patologia crônica e que não tem rotina em tomar um café da manhã, por quê? Tem pessoas que fazem um café da manhã e se sentem enjoado. Então eu não vou ofertar um café da manhã para esse paciente para ele ficar enjoado. Então eu posso colocar um jejum intermitente. Já tem outros pacientes, como um paciente diabético. Já não é tão interessante ficar em um período muito longo sem comer, que é para não ter uma hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É a queda da glicemia do açúcar na corrente sanguínea que pode gerar uma tontura até um quadro de desmaio. Então, para esse paciente, eu já gosto de trabalhar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Mas, claro, cada um com a sua recomendação de forma individualizada. Dr. Diego Lemos também explica os perigos dos alimentos processados. Então, amigo de Djalma, com certeza eles são prejudiciais à nossa saúde. Os alimentos processados, os ultraprocessados, são alimentos que vai para a indústria e esses alimentos recebem muito aditivo químico, muito conservante químico. E esses conservantes químicos, quando a gente vai olhar através da Anvisa, são alimentos que eles têm uma capacidade até de ser cancerígenos. São alimentos que podem gerar câncer, são alimentos que podem gerar hipertensão, podem gerar diabetes, cardiopatia. Então tem que ter uma atenção dobrada com esse tipo de alimento. Eu gosto sempre de dar um exemplo em relação àquelas carnes de hambúrguer que é vendido em supermercado, que vem numa caixinha. Aquilo ali não é carne. Se você vê o processo ultra industrializado para fazer aquela carne que não é carne, na verdade... Uma carne fake. Exatamente. Aquela carne fake é um absurdo de aditivo, de conservante químico que usa. Eles usam até corante de cor marrom para ficar parecendo com a cor da carne. Para dar a tonalidade da carne. A tonalidade da cor da carne. Então, assim, tem que ter uma atenção redobrada, uma atenção, um cuidado muito grande para tentar retirar esses alimentos ultraprocessados da sua rotina alimentar. Eu costumo dizer que onde tem um alimento ultraprocessado, tem um alimento natural. Onde tem um hambúrguer, vai ter uma fruta, vai ter um iogurte, vai ter uma raiz, vai ter um ovo cozido, vai ter um frango de verdade. Então tenham cuidado, porque esses alimentos eles estão correlacionados a gerar inúmeras patologias crônicas para a sua saúde. Existe algum cardápio alimentar especial, exclusivo para as crianças? Com certeza. Para toda faixa etária, para toda doença, para todo perfil de pessoas, existe um plano alimentar perfeito, né? Entre aspas. Então, a criança, você nota que a criança ela tem mais energia do que o adulto. Criança não anda, criança corre. Dificilmente você vai ver uma criança andando devagarzinho, ela sempre anda um pouco mais rápido. Então, por ter um gasto calórico diário um pouco maior, por ser um perfil, né, de idade que é um pouco mais acelerado, a gente tem um plano alimentar também que é destinado para esse público. Uma criança de 4 anos, uma criança de 10 anos, uma criança que está ali amamentando, que está entrando por uma alimentação complementar do leite materno. Então sim, com certeza a criança ela tem que ter uma atenção até maior em relação ao plano alimentar. Ele também alerta sobre a ingestão de alimentos gordurosos. Quais os perigos para aquelas pessoas que gostam assim, de ingerir comidas gordurosas, principalmente aquelas pessoas que gostam de comer rabada, feijoada, carne de panela? Sim. Qual a sua explicação, suas recomendações e os cuidados para essas pessoas que gostam de ingerir esses tipos de alimentos? Perfeito, excelente pergunta. Por que eu classifico como excelente pergunta? Porque quem mora no interior, né, como Santo Antônio, como Amargosa, como Jiquiriçá,
Eu escuto muito no consultório que os pacientes têm aquela rotina de todo domingo de manhã é o dia da minha feijoada, todo sábado de manhã eu vou em tal lugar, algum lugar para comer a minha fatada, a minha dobradinha. Assim, esses alimentos eles têm que ser muito evitados da nossa rotina alimentar, porque eles estão diretamente correlacionados em gerar a obesidade. Obesidade que é uma doença, isso mesmo. Obesidade ela não pode ser romantizada e dizer que é uma condição clínica somente. Ela é uma doença e uma doença até muito perigosa, porque através da obesidade ela pode desencadear outras doenças. O paciente obeso ele pode se transformar em hipertenso, o paciente obeso ele pode adquirir a diabetes, o paciente obeso ele pode adquirir uma cardiopatia. Então esses pratos mais gordurosos, eles facilmente aumentam o peso do paciente, aumentam a taxa de colesterol, de triglicerídeos, gera gordura no fígado. Então minha recomendação é qual? É reduzir de forma significativa esse tipo de alimento, mas nunca proibir. A gente vai tentar quase que proibir do paciente, para aquele paciente que já vem com um exame de laboratório muito descompensado, né? Um colesterol que tem que estar abaixo de 200, o paciente vem para o consultório com colesterol em 400, ou seja, o dobro, em 350. Para esse público, o recomendado é abolir da rotina. Mas para as pessoas que praticam atividade física regularmente, que está com o exame de laboratório tudo bem equilibrado, de forma bem esporádica, em uma comemoração familiar, de amigos, a gente ainda libera uma feijoada, um prato dessa forma. Mas tenha atenção que é para não trazer os prejuízos que esses pratos gordos podem trazer para a nossa saúde. Tem que ter atenção porque uma feijoada consumida regularmente todo sábado, certeza absoluta que ela vai descompensar ou sua pressão arterial, ou sua glicemia, ou sua função hepática, ou seu colesterol. Um desses 4 pontos, com certeza, essa feijoada, essa fatada, essa dobradinha, ela vai gerar problemas futuramente. Com certeza. Dr. Diego Lemos, excelente as suas explicações e eu gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final aos ouvintes da Rádio Prazeres FM. Fico muito agradecido pelo convite da Prazeres FM em vir aqui no nosso consultório da Clínica IDEF para estar batendo um papo em relação à alimentação saudável, por estar passando essa informação do que é saudável, do que não é, do que é uma alimentação saudável. Então estamos sempre aqui em busca de transmitir conhecimento, transmitir um bom conhecimento e um forte abraço ao nosso amigo Djalma Almeida e a Rádio Prazeres FM. Nós que agradecemos pela sua excelente entrevista, Dr. Diego Lemos. Djalma Almeida, direto de Santo Antônio de Jesus, para a Rádio Prazeres FM 87,9.